E vamos seguir. Bom, esse cara eu já conheço há um bom tempo, dispensaria apresentações. Eu costumo brincar que se o escritório dele fosse em Guarulhos, se ele mudar amanhã para Guarulhos do escritório, o escritório dele seria o maior da cidade. Então, eu tive também o privilégio de trabalhar com eles por um período, e não só fiquei fã da atuação, mas quanto mais eu conheço, mais eu gosto, por várias razões que vocês em breve vão saber. Então, vou pedir para que vocês recebam com muito carinho esse amigo, o irmão, Paulo Sérgio Zago. Foi muito fácil convencer o Zago, só que não. Bom, continuando um pouco a apresentação dele, o escritório dele consta com aproximadamente 50 profissionais hoje, certo, Zagão? Dezenas de clientes ativos, mais de 10 mil ações em andamento. E o Zagão, eu tive o privilégio de conviver com ele toda semana, mais do que uma vez por semana até, na equipe Beni Destaque. Eu tenho muita honra de ter participado da fundação junto com ele, onde ele foi o primeiro presidente. E, sem dúvida, a presidência dele que foi brilhante, não só pelas habilidades que ele nem sabia que tinha, mas, sobretudo, pelos valores que ele tanto acredita, e não só acredita, mas exercita no dia a dia. Então, foi uma honra conviver com você esses 2 anos e pouco na Beni Destaque, e caras como você fazem a gente ter uma esperança de que o mundo tem jeito, que dá para ir para frente, dá para salvar as coisas. Além de tudo, ele é membro do Rotary Club de Guarulhos, Vila Galvão, e, enfim, tem uma longa trajetória aí que nós vamos conhecer um pouco agora. Zagão, obrigado por você estar aqui, viu? Carleto, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos. É um prazer poder dividir um pouco da jornada que nós tivemos aí, vivenciado nessas frentes que nós passamos. Legal. E aí, a vida começou um pouco distante daqui, né? Eu sou do interior de Santa Catarina, sou da região oeste, sou filho de agricultores e trabalhei desde muito cedo na roça, né? Diferentemente daquilo que se fala hoje na mídia, na roça nós temos a oportunidade de começar muito cedo. Com 7, 8 anos você já está trabalhando no cabo da enxada, está produzindo, você está contribuindo com a família, né? Então você começa a jornada muito cedo e você vai crescendo junto com a sua família, né? Tem o mimimi do trabalho infantil lá, não tem? Naquela época não tinha, né? Quem come tem que trabalhar. Essa é a regra. Ainda que você não possa contribuir de uma forma assim mais ostensiva na roça, você pode contribuir com afazeres dentro da casa. Então, todos participam, todos crescem juntos, né? E existe um respeito muito grande na hierarquia, onde os mais velhos, você obedece aos mais velhos, ainda que os mais velhos não sejam os seus pais, né? Então, era a ordem de cima para baixo. Quantos né? irmãos? Nós somos de uma família de 8 irmãos e eu estava lá quase no final da fila, então eu tinha que obedecer todos os demais. Tinha né? gente pra caramba para obedecer, né? Legal, Zagão. E aí, como é que foi? Você viveu na roça por quanto tempo? Até que idade você ficou na roça? Eu fiquei na roça até os 18 anos. A partir daí eu tinha concluído o curso técnico e surgiu a necessidade do quê? De não fazer ou dar continuidade àquela vida um tanto que ingrata e sofrida que é trabalhar na roça, né? Os meus pais tinham um sítio pequeno e não contava com equipamentos, infraestrutura para essa produção. Então, concluindo o curso técnico, surgiu a necessidade de fazer algo diferente. Nessa oportunidade, eu tinha uma irmã que morava em Curitiba e ela me convidou para continuar os estudos e tentar algo diferente, né? E o que você fez para ganhar um dinheirinho para ir para Curitiba? Então, na roça você ganha muito pouco, uma vez por ano. Quando as safras realmente acontecem, as intempéries não destroem aquilo que você plantou.
Então, eu tive a oportunidade de trabalhar 2 meses fora, na colheita da uva, para, com o fruto desse dinheiro, poder começar a vida na cidade, né? Técnico em que você fez? Técnico em contabilidade. Joia. E aí, quando você chegou lá em Curitiba, começou sua carreira? Bom, aí eu tive a oportunidade de passar um processo seletivo, iniciar a atividade na lojas Hermes Macedo, antiga HM. Quem conhece? Quem conheceu Hermes e Macedo? A turma jovem, né? Aqui, turma jovem. Quase ninguém. Trabalhei lá por um período de 6 meses. Logo em seguida tive a oportunidade de fazer um outro concurso para ingressar no banco, oportunidade em que eu comecei a vida no Banco Bamerindos, né? E aí... Bamerindos, acho que mais gente conhece. Quem lembra do Bamerindos aí? Tá vendo? Nem tão jovem, nem tão jovem. Então, no banco, quis o destino contar a sua própria história, né? Comecei como escriturário lá em Curitiba e aí, nessa oportunidade, eu comecei a fazer uma faculdade de parapsicologia, foi o curso de parapsicologia que tinha, era lá em Curitiba, na Faculdade Espírita. Fiz por 6 meses, entretanto, era um curso que não traria o retorno almejado, o retorno financeiro que eu pretendia, apesar de ser um curso extraordinário, né? É sensacional. Foi aí que voltei a fazer um cursinho. Para quê? Para me preparar para fazer novamente o vestibular e aí ingressar no direito, né? Nessa época você trabalhava de segunda a sexta, bonitinho. Segunda a sexta no banco, né? Tá. E final de semana eu trabalhava como assistente de pedreiro, né? Para os meus familiares lá, que eles sempre trabalhavam no sistema de rodízio, né? Um ajudava o outro a construir a sua casa, né? E final de semana, enquanto nós descansávamos a cabeça, trabalhávamos com o corpo, né? Entendi. Experiência interessante, né, de servente de pedreiro, né? Sim, mas era a forma que nós tínhamos, né? A forma que nós tínhamos de poder construir algo diferente ou construir uma história diferente. Quase um mutirão, como você falou, um ajudava o outro e vocês iam... Exatamente. Quase uma cooperativa, vamos dizer assim. Quase uma cooperativa, um contribuía com o outro. Que né? também faz muito sentido com a vida na roça, né? Exatamente. Faz bastante sentido. Como que foi a sua chegada em Guarulhos? Guarulhos, naquele dia que eu tinha vestibular para fazer na Faculdade de Direito de Curitiba, eu também, na sexta-feira à noite, eu tinha vestibular aqui na FIG e no sábado de manhã na UNG. E à tarde na Faculdade de Direito de Curitiba. Eu consegui fazer na FIG, consegui fazer na UNG, mas quando eu cheguei em Curitiba, os portões estavam fechados. Então, eu não consegui fazer, mas consegui passar aqui nas duas e, na oportunidade, acabei optando pela UNG, né? Aí você morava com quem aqui? Aqui eu morava com um irmão, que ele estava também começando a vida dele, e foi uma fase bastante difícil, né? Porque ele também estava começando a sua vida e nós morávamos no porão de uma casa. Então, lembro de cenas assim um pouco diferentes, quando chovia, não tinha cama, não tinha nada, só tinha um colchão e a grade, e quando chovia a água escorria por baixo do colchão, molhava o colchão, mas esse foi o começo e foi só por um período, né? Foi uma experiência diferente. E aí você trabalhava no Bamerindos em Curitiba? Sim, trabalhava em Curitiba e como eu passei aqui, eu consegui uma transferência para São Paulo. Nessa oportunidade, eu fui trabalhar na agência do Banco Bamerindos, na Avenida Santos Dumont, lá em Cumbica. Lá eu comecei a trabalhar como escriturário na parte de cobrança e, posteriormente, fui trabalhar no caixa em alguns postos de serviços que a agência possuía, né? Entendi. Aí a gente chega numa etapa que parece que foi combinado, né? Mas você teve uma experiência parecida com a do Wilson, mas não levou tiro não, né? Não chegou a tanto, né? Num dia de pagamento, eram 9h40. Naquele dia eu tinha 4 seguranças fazendo a segurança do posto.
e os 4 seguranças eram policiais militares, né? E aí teve um deles que deu a voz de assalto, né? E começou-se todo o circo para se fazer o assalto naquele posto. Eles levaram todo o dinheiro, entraram fortemente armados, só que um deles estava muito nervoso e, em fuga, ele teve a chave do veículo, quebrou na ignição e tiveram que iniciar um outro processo de assalto de um outro veículo e acabaram assaltando um Fusca. Só que o dono do Fusca acabou avisando a polícia e eles foram presos em flagrante, né? Então, nós saímos do posto que havia sido assaltado, fomos até a delegacia e eram 9h30 da manhã, e fomos sair da delegacia quase no outro dia, 5h da manhã, porque por causa da prisão em flagrante, reconhecimento e contagem do dinheiro que tinha sido resgatado também, né? Vocês tinham que contar o dinheiro que era resgatado. Não bastasse toda a pressão psicológica por que passaram. Aquela dúvida também deve dar vontade de reagir, né? É uma sensação muito estranha, né? Porque ao mesmo tempo que você passa por uma sensação de impotência, você sabe que você tem a oportunidade de reagir, né? Com uma ou com 2 pessoas, mas ao mesmo tempo você vê as pessoas totalmente frias e preparadas para fazer o pior. Então, consegui me controlar e não reagir, né? Você depois na parte do reconhecimento lá, teve alguma novidade assim? Sim, o pior vem depois, né? Como ocorreu a prisão em flagrante, um dos irmãos daqueles que tinham sido presos, eles vieram me visitar na minha casa e me ameaçaram, né? Ameaçaram de uma forma bastante discreta que, se eu não colaborasse com as investigações, a minha cabeça poderia um dia estar do lado de um poste. Sutil. De uma forma bastante sutil, né? Bom, como tudo na vida, né? Pode ser sorte, pode ser azar, depende do que vem depois. Você contou que esse acontecimento terrível teve desdobramentos que até foram positivos, né? Como foi? Eu acho que tudo serve de experiência, de crescimento, mas para mim foi uma oportunidade. Já há algum tempo, em função de eu estar fazendo curso de Direito, eu havia solicitado uma transferência da agência para o departamento jurídico do banco. E essa transferência não acontecia. Com este evento, consegui reforçar com o gerente e com o departamento jurídico, e depois de uns 2 meses aproximadamente, eu consegui uma transferência para o departamento jurídico, né? Aí as coisas começaram a fazer mais sentido e ter mais oportunidades em função do curso e por estar no ambiente técnico, né? Bom, aí a vida melhorou, aí começou a sobrar grana, esbanjar, foi não? Não, não foi bem assim, Fábio. Tanto a vida de escriturário quanto a vida de assistente jurídico foi assim uma fase bastante complicada, né? Mas é uma fase que nós tínhamos que passar, é uma fase de muita provação. E eu tinha uma determinação, eu vim para São Paulo para fazer o curso de Direito. Eu não ia medir os esforços para atingir esse objetivo. Então, todos os entraves ou todos os percalços que tivesse no meio do caminho, eles seriam superados. Ainda que isso me custasse algumas abstenções ou tivesse que fazer algumas renúncias, né? Por incrível que pareça, isso não foi combinado, né? Foi uma ironia do destino. O Zago também é muito próximo dos meninos da Aliança, né? Inclusive, você estudou com eles. Eu estudei com o Paulo César e com o Toca, mas o Toca, naquela época, a gente não tinha tanto contato, porque, não é, Toca? Você ficava mais no calçadão do que na faculdade, né? Entregou em Toca. Mas você não vivia tomando cerveja com o PC também? Não, o PC nunca bebeu cerveja, ele nunca foi de beber, mas o Paulo César sempre foi mais do que um amigo, foi sempre um irmão e sempre esteve junto, né? Na época da faculdade foi uma época muito difícil financeiramente falando. Foi uma época que eu tive que fazer opções, né? Ou fazia as 3 refeições ou eu pagava a faculdade, né? Eu fiz a opção em fazer 2 refeições e
pagar a faculdade. Então, não raras as vezes, no intervalo da faculdade, o Paulo César sempre me convidava para tomar um refrigerante e tal, e, como sempre falou, era ele que pagava a conta, né? Mas era muito difícil, porque você, com o estômago vazio, assistindo a aula, era terrível, né? O estômago, às vezes, começava a roncar e você começava a mexer as cadeiras para disfarçar o barulho, né? Então, foi uma fase bacana, né? Que serve de lição para você não permitir que outras pessoas passem por isso, como os seus próprios filhos, né? Que bom que você teve o privilégio de poder ter um amigo tão valioso quanto o PC. Salva de palmas para o PC. Grande cara. Grande cara. Só nós sabemos. Bom, em 95, formado. Então, último ano de faculdade, preparativos para o casamento, preparativos para o exame da ordem e também começando aí a carreira profissional. Tudo ao mesmo tempo, né? Mas foi um momento bastante importante, bastante marcante, porque às vezes a gente para e reflete se tem tempo para fazer tudo, né? E quando você tem disposição, tem um objetivo bem definido, você arruma tempo e arruma condições para fazer tudo isso, né? Eu fico imaginando sua cabeça depois de tudo que você passou para, né, essa epopeia, né, de vir de lá e tudo que você e dormir no chão, caramba, acabar a faculdade deve ter sido uma onda assim, né, cara? É uma conquista, né? Porque a partir daí o caminho já estava mais fácil. E o que isso me traz na memória? Eu, como eu te falei, sou filho de agricultores. E tanto do lado paterno quanto do lado materno, os meus pais não tiveram condições de estudar. Mas eles sempre deixaram muito claro que o caminho para a mudança e a transformação das nossas vidas seria através do estudo. E eu tinha absoluta convicção de que, se eu me esforçasse, eu transformaria a vida da minha futura família através do estudo, né? E você conseguiu o OAB logo depois que você se formou? Eu não consegui passar na segunda fase do penúltimo exame oral. E aí, no último exame oral que teve, na OAB, eu passei. Mas, assim, não tive a oportunidade de fazer cursinho e tal, e foi... Foram 6 meses que você levou entre o conclusão? 6 meses. 6 meses porque eu fiz o primeiro exame da ordem antes de terminar o curso e logo em seguida eu fiz o outro também e tive sucesso. Bom, o meio do direito é um meio em que se usa muito a palavra, né, a desenvoltura, mas você tinha vindo da roça, né? Já tinha desenvolvido, já estava com a língua solta, né? Como é que era? Não. Na verdade, eu escolhi o curso de Direito porque era a matéria que eu mais tinha dificuldade no curso técnico em contabilidade. Tinha um professor que era um delegado e que ministrava as aulas de Direito, e eu tinha uma dificuldade muito grande da interpretação, né? Então, isso foi um dos motivos que me levou a escolher o curso de Direito, de ser, eu preciso entender e ser relativamente bom dentro do direito, né? A sua carreira no direito começou, de fato, né, que você tinha aquela experiência que você foi, que você estava no Bamerindos, né? Mas você começou a estagiar no escritório pouco antes de se formar, não foi isso? No último ano de faculdade, eu me desliguei do banco e comecei a fazer um estágio no então escritório Barbosa Franco Advogados. Comecei como estagiário, depois aí peguei a OAB e logo depois tive a oportunidade de me tornar associado do escritório em função do trabalho que vinha desenvolvendo, né? Bom, quando você estava de estagiário, você ganhava a nota, né, com certeza. Eu ganhava uma verdadeira fortuna que pagava literalmente o valor da faculdade, nada mais, né? Mas era uma escolha que eu tinha feito. Eu sabia que tudo dependia de mim e, se eu realmente fizesse diferente, eu atingiria algo diferente também. Mas, para isso, demandaria um sacrifício, né? Aí o dono do escritório percebeu que você era do trampo. Aí ele te chamou para ser associado. Como é que foi? Depois, assim, de uns 6 meses para 8 meses, ele convidou para ser sócio do escritório.
Nesta época, o escritório já prestava serviço para algumas instituições financeiras e seguradoras, e aí nós começamos a desenvolver o trabalho. Posteriormente, nós tivemos outros colaboradores, dentre os quais o Dr. Gustavo, que também hoje é sócio nesse novo escritório, ele também chegou a trabalhar nesse escritório. Bom, como associado já com o proveito das ações que você começava a ganhar, aí sim a vida começou a dar uma melhoradinha de leve. Começou a melhorar e aí sim, sempre com o mesmo pensamento e filosofia do Wilson, né? Não interessa o quanto você ganha, mas sim o que você consegue com muita disciplina guardar, é que as coisas realmente começaram a mudar. Nesta época também eu já estava casado, então lá em casa a gente sempre dividiu. Enquanto a Alexandra ela bancava a casa, eu assumia novos desafios, né? E, bom, nessa hora, então, entrou a sua heroína, né, na sua vida. É a pessoa extraordinária que é responsável por eu estar nas condições que eu estou hoje, né? Aquele ditado por trás de um grande homem existe uma grande mulher? Não. Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher que transforma a sua vida e faz com que você realmente faça diferente, né? Aí sim, hein? É esse o homem. Muito bom. Bom, você, nessa altura, né, com um pouquinho que sobrava, você tinha começado a investir em quê? Qual foi a tua ideia? Como aquele ditado também, quem casa quer casa, nós chegamos a fazer várias pesquisas de imóveis, tanto em São Paulo, quanto na cidade de Tiradentes, no Secap, enfim, em várias localizações, até que tivemos a oportunidade, a indicação do tio da Alexandra, por que vocês não compram um terreno e constroem, né? E aí veio a brilhante ideia de comprar um terreno e construir. Com aquela experiência lá atrás de servente de pedreiro, eu encarei o desafio de nós construirmos a nossa primeira casa, que era uma edícula, né? Mas você comprou o terreno só com... Como é que você fez dinheiro para comprar o terreno? Bom, inicialmente nós acreditávamos que comprar carro talvez fosse um investimento, né? Então eu tinha conseguido, nessa oportunidade, tinha 2 carros velhos, né? Um Passat e uma Brasília, né? E nenhum funcionava direito. E a Alexandra, naquela época, ela tinha uma linha telefônica que ela tinha alugado essa linha telefônica. E nós resolvemos, com os nossos investimentos, né, vendê-los e comprar o nosso primeiro terreno, né? Bom, aí você comprou o terreno e ficou liso. Exatamente. Aí nós tínhamos opção, né? Com as poucas economias que nós tínhamos conquistado aí, era o que nós vamos fazer, né? Se eu pagar a mão de obra, eu não tenho dinheiro para comprar o material. E se eu compro o material, não consigo a mão de obra. A opção foi, vamos comprar o material que eu vou construir. E foi assim que aconteceu. Com a ajuda de quantos cabra? Ajuda de Deus e a minha determinação em fazer. Então, final de semana, sábado e domingo, eu trabalhava para construir a nossa primeira casa. Bom, né? trabalhar de sábado e domingo nunca foi um problema para você, não, né? Não, de forma alguma. Entendi. E quanto tempo você levou para construir essa casa? A primeira edícula demorou cerca de uns 6 meses, 6 a 7 meses, que era final de semana. Posteriormente, nós casamos, fomos morar nessa edícula e depois de 1 ano e pouco de casado, nós já estávamos construindo a casa da frente, onde nós moramos há aproximadamente 10 anos. Né? Quem vê o Zagão com esse gelzinho no cabelo, terninho, não imagina que o cara construiu a casa sozinho, né? Eu fiquei impressionado quando vi a história. E sozinho mesmo, né? Na segunda casa que você foi ter ajuda de servente para algumas etapas. Para algumas etapas que era colocar o vigamento em cima, porque sozinho não conseguiam, né? As vigas de laje, literalmente. Mas toda a parte estrutural, fundação, sapatas, brocas, vigamento e tal, foi feito de forma individual. E a parte elétrica que você depois contratou? A parte elétrica eu não tinha conhecimento, e até hoje eu não tenho conhecimento, mas a parte hidráulica fui eu que fiz. Se você tivesse também conhecimentos elétricos, a essa altura eu estaria assustado. Bom,
E a partir daí as coisas começaram a andar bem melhor, né, Zagão? Aí você já estava melhor fundamentado, casadão, né? Aí já estava como sócio lá no... Sócio ou associado no escritório ainda? Eu estava já como sócio do escritório Barbosa Franco. Nessa oportunidade, eu tinha 35% da sociedade e estava indo tudo muito bem, graças a Deus, até o momento que nós tivemos uma greve muito duradoura no judiciário, que demorou 81 dias. E como nós trabalhávamos em função dos resultados, o escritório acabou também passando por momentos difíceis, né? Mas superados esses momentos de dificuldade, nós tivemos a oportunidade, digamos assim, de superar essa crise. E quando o sócio acabou ficando doente, teve problemas de câncer e tal, e ele ficou afastado por um determinado período do escritório, né? Você tinha um vínculo com esse sócio. Você tinha os 35% e ele tinha 65%. Na verdade, ele tinha 100% e trouxe você como sócio porque percebeu que você era um bom sócio para ter, né? Ele foi meu padrinho de casamento. Ele frequentava a minha casa. É uma pessoa que nós tínhamos um vínculo bastante grande, e eu tinha uma admiração muito grande por ele, por acreditar nos valores de retidão, de ética, e que era uma pessoa que gostava de fazer as coisas certas. Quando ele ficou doente? Quando ele ficou doente, foi uma fase também que eu tive que assumir essa parte do escritório da administração, porque ele ficou afastado, né? Então, eu já cuidava da parte processual, técnica, embora tivesse toda uma equipe e tal, todo um staff, mas a parte técnica era eu que era a pessoa responsável, mais essa parte de administração. E foi uma fase assim mais tensa, porque aí tinha que, além de tudo, todas as tarefas normais, o tempo que me restava era muito pouco. Então, para ter uma qualidade melhor do tempo, enquanto eu estava indo para o escritório, quando vinha do escritório, eu sempre levava processos para estudar, né? E isso estendia a jornada aí para 12, 15 horas por dia, né? Aproveitava o trajeto do ônibus para estudar e definir a estratégia como iria fazer a defesa processual, né? Bom, e aí você viveu uma grande decepção, talvez uma das maiores, né? Foi uma decepção enquanto pessoa, mas Deus sempre coloca as oportunidades nas nossas vidas, né? Em função dele ter feito a opção em receber 100% dos resultados do escritório, eu acabei descobrindo, através de 2 outros colaboradores, que ele estava recebendo sozinho, na verdade. Não é que o escritório não estava recebendo, mas tudo aquilo que era definido como prolabore, ele estava ficando com 100%. Durante 2 anos, né, vocês tiveram um tempo que... Tanto do momento da dificuldade do escritório, quanto no momento em que ele começou a receber sozinho. Até o momento que eu descobri. E quando eu descobri, eu tive a oportunidade aí também de falar com ele na presença da esposa dele, porque eram pessoas que frequentavam a minha casa. E naquele momento eu falei, olha, houve uma quebra de confiança, em função disso, para mim a sociedade terminou. Como eu havia dado a minha palavra que permaneceria no escritório quando algo fosse acontecer por 30 dias, eu permaneci mais 30 dias no escritório e me desliguei do escritório. Bom, para contextualizar a turma, se eu falar alguma bobagem, me corrija, né? Mas você não vinha fazendo retiradas, o mínimo para sobreviver para a sua condução, etc. e tal, não era isso? Nessa época, quem sustentava e bancava toda a casa era a Alexandra. Eu, em quase 2 anos, eu retirei 2.000 e poucos reais que não eram suficientes sequer para o transporte e alimentação, né? Inclusive, não sobrava para pagar os funcionários, não era isso? E foi assim que você descobriu que... Porque os funcionários tinham 2 colaboradores que eles tinham acesso ao balanço que era feito. E eu nunca fui... Confiava, né? E eu confiava totalmente no sócio. E quando eu falava que eu não estava recebendo, e eles chegavam a dar risada na minha cara, e disseram, mas como você não está recebendo? Eu disse, não, eu não estou recebendo. Aí até um momento que eles me chamaram, olha aqui, ó,
a distribuição deveria ser essa. Eu disse, deveria ser essa, mas eu não recebi. Nesse momento eu disse, não, chega, basta, né? E como é que foi esse momento aí de ter que dizer para o seu padrinho de casamento que o vínculo estava assim, quebrado? Fábio, apesar de toda a dificuldade que estava passando, eu já tinha me acostumado a não estar com dinheiro, porque já não estava recebendo dinheiro do escritório. E também só estava definido que aquilo que eu entendia por certo, por ético, por correto, não estava sendo praticado. E para mim não fazia mais sentido permanecer num escritório onde os valores básicos não fossem respeitados. Então, a história se escreve de uma forma muito bacana, porque, apesar de eu não fazer a mínima ideia do que iria acontecer depois, foi uma das melhores oportunidades que a vida me ofereceu. E como é que foi o recomeço? O recomeço através de um desses colaboradores, que já tinha ido para um outro escritório, ou então escritório Nogueira Garcia. Ele comentou com outro sócio, César, que eu estava saindo desse escritório, e, de pronto, o César me chamou para conversar, bater um papo, e disse, olha, Zago, se você quiser, lá no meu escritório tem uma mesa e um computador para você começar a trabalhar. Aí eu comentei com a Alexandra, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos viajar uma semana, depois dessa viagem, quando retornarmos, eu dou a resposta. Mas, para mim, já tinha tomado a decisão, porque o que eu queria era só um espaço para trabalhar e uma oportunidade num escritório onde ele tivesse o CNPJ funcionando. Por quê? O perfil dos clientes que eu iria pleitear e iria trabalhar para levar para o escritório, necessariamente precisava de uma PJ. E aí eu disse, vamos começar tudo do zero de novo, né?